somente crer. Amém. Tudo é possível, somente crer. Glória a Deus, aleluia. Grande Ele Deus. é maravilhoso. Santo Senhor, amém. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecemos por esta grande te agradeço, oportunidade que o Senhor. Senhor está concedendo Eu te agradeço, e Senhor. nós, Glória a Deus. porque este é o melhor Oh, é momento verdade, Senhor. que nós temos em nossas vidas, Obrigado, Jesus. em nossa caminhada, Obrigado, Jesus. é quando nos ajuntamos para te louvar Oh, aleluia. e ouvir a sua santa e preciosa Sim, meu Deus. palavra. Sim, Amém. meu Deus. Porque o poder É verdade. para transformar É o ser humano verdade, é verdade. está na sua santa e preciosa palavra. Amém. E por isso, mais uma É vez, verdade. nesta Obrigado, noite, Jesus. pedimos ao Senhor o perdão das nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Amém. E também, Senhor, te pedimos, Sim, meu Deus. venha, grande Deus, partir o pão para nós, Amém. a sua palavra, Sim, Deus nos o ajuda. alimento das nossas almas. Sim, meu Deus. Sim, meu Que Pai. toda a nossa atenção, Senhor, esteja voltada para a sua santa e preciosa palavra. Glória. Aleluia. E pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória Glória. do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler a palavra enquanto estamos de pé. Vamos ler no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 32. Amém. Amém? São Lucas, capítulo 24, verso 32. Amém. E as sagradas letras dizem assim: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor acrescente suas bênçãos, a sua santa e preciosa palavra lida mais uma vez nesta Glória a noite. Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Podem se sentar. Louvado Oh, coisa boa. seja Deus. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus continue ajudando e abençoando a cada um de nós. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele possa sempre nos guiar em toda Aleluia. Glória a Deus. a Glória a verdade. Deus. Amém. Ele é maravilhoso, Amém. Graças a Deus. digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Amém. Por isso que caminhamos, porque Ele está sempre nos ajudando, nos fortalecendo, e Amém. nos estimulando para que assim possamos Amém. dar conta desta coisa que é tão preciosa. Graças a Deus. É verdade. Porque Oh, glória. para que possamos caminhar é preciso do mover do sobrenatural. Amém, Jesus. Isso é verdade. É E verdade. Deus maravilhoso é quem sempre está nos ajudando, nos fortalecendo Amém. e nos encorajando diante Amém. Amém. de tantas coisas. Amém. E você olhando, se você olhar com cuidado para o que a Bíblia diz, dá para você ver que
a vinda dele está muito mais próxima do Oh, que glória. podemos pensar. É verdade. Amém. Aleluia. É É verdade. por isso que toda sorte de coisas vergonhosas acontecem para que as pessoas entrem em confusão. É verdade. E toda sorte de coisas também acontecem para pressionar a mim e a você, para que venhamos desistir desta caminhada. Mas quanto mais a coisa, quanto mais pressão vem sobre os cristãos, mais eles se fortalecem. Amém. Amém. Porque aquele que fez a chamada, ele prometeu que aperfeiçoaria os tais. Amém. Então ele me chamou, ele chamou você, eu aceitei, você o aceitou, então ele vai nos fortalecer. Amém. Amém? Obrigado, Jesus. Porque esse é o maior Obrigado, milagre Senhor. que acontece Aleluia. na vida do ser humano. Amém. É permanecer em Cristo. Amém. É verdade. Porque vida eterna só para quem permanece em Cristo. Amém, Jesus. Isso é verdade. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. O profeta de Deus pregou uma mensagem intitulada A Notícia de Última Hora Mais Importante da História. Eita, glória. E a notícia mais importante da história é esta: Cristo ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para a minha vitória, para a sua Aleluia. vitória. Amém. Você vê que quando as mulheres foram lá no sepulcro, naquela manhã de Páscoa, o anjo disse assim: ele não está aqui, Oh, glória. ele já ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Isso é verdade. Amém. Que notícia maravilhosa. Amém. E nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre expectativa do cristão. Glória a Deus. Vou ver se me lembrar de falar pouco, não esqueço daí a pouco, assim, embora 1 hora e tantos minutos. Vou ver se falo apenas, digo apenas em poucas palavras, vamos supor, em 40 minutos, falar isto que o profeta tem falado nesta mensagem, Aleluia. a notícia de última hora mais importante da história. Amém. Eita, Deus tremendo. Do parágrafo 4 ao parágrafo 9, ele chega. A leitura que ele deu para pregar esta mensagem foi esta que nós acabamos de ler em São Lucas, capítulo 24, versículo 32. Justamente está falando acerca dos discípulos de Emaús. Emaús é aquela aldeia que fica perto de Jerusalém. De Jerusalém a Emaús, diz os historiadores, que dá 11 quilômetros. 11 quilômetros. Fica bem perto de Jerusalém. E ele diz aqui no parágrafo 4: eu fiquei maravilhado com aqueles grandes, excepcionais, gloriosos 40 dias em que o nosso Senhor esteve na terra, aparecendo aos seus discípulos e a outros depois de sua ressurreição. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e passou 40 dias aqui entre eles. Só é você ler Atos capítulo 1. É verdade. Aí nós encontramos esta afirmação. É verdade. Ressuscitou e ficou aqui entre eles 40 dias. É verdade. Glória a Deus. Apareceu aos seus discípulos. Teve uma hora que estava faltando um. Disseram para ele, ele disse: se eu não olhar as mãos dele, se eu não passar a mão no seu lado. Em outra reunião eles estavam todos ali, todos os 11. Ele apareceu novamente. Glória a Deus. Glória a Ele Deus. mostrou as mãos. Glória a Deus. Aí o Tomé disse: meu Senhor e Deus Oh, meu. louvado seja Deus. É verdade. Ele disse: bom, Tomé, você creu porque você viu. Mas bem-aventurado é aquele que nunca viu e crê. É verdade. Graças a Deus. Amém? Amém. E apareceu a outros.
e a outros, e assim ele passou 40 dias aqui na terra, após a sua ressurreição. Amém. E o profeta diz que foi algo de grande, foi uma coisa excelente, tremenda, isso é claro, não resta dúvida. Amém? Agora vejamos bem, eu fiquei muito tempo pensando, se eu pudesse ter estado lá, olhando esse tempo que Jesus esteve aqui após a ressurreição, e o profeta pensando, se eu pudesse ter estado lá, se eu tivesse vivido naquele tempo, e sob aquela grande expectativa, porque expectativa, a palavra expectativa quer dizer situação de quem espera a ocorrência de algo. Quando você está esperando alguma coisa, então você está em expectativa. Se é uma boa notícia, você está em expectativa acerca daquela boa notícia. É verdade. Também se é uma má notícia, também você está em expectativa. E nós sabemos que nós estamos numa grande expectativa. O cristão, Amém. a expectativa é essa, esperando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. E ele prometeu que o encontro com ele seria nos ares. Isto é Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Amém. E eu creio que cada cristão está aguardando isso, esperando este momento, esta hora gloriosa, e por isso é tempo de uma grande expectativa para cada Aleluia. cristão. Porque eu digo cristão, não é religioso, não. Religioso, eles vivem aí fazendo política, confusão, enchendo a cabeça do povo de confusão e tantas coisas. E aqueles que é cristão não se dedicam nestas coisas. Amém. Aquele que é cristão está clamando por misericórdia. É verdade. Está dizendo, ó Senhor, me ajude. É verdade. Me ajude para que eu seja um exemplo para minha família, para que eu seja um exemplo para os meus vizinhos, para que eu seja um exemplo no trabalho. Porque tem pessoas que, alguns de vocês ainda podem pregar o Evangelho, tem gente que ainda espera para lhe ouvir. Mas tem gente que não quer ouvir essa coisa chamada Evangelho. Também já está saturado de tanta coisa que se fazem, que falam, que afirmam. Mas você vivendo o Evangelho, você está fazendo a maior pregação. Porque o maior sermão é a vida vivida. Tem que ser o maior sermão, e é o sermão menos apresentado. Amém. É verdade. Menos apresentado. Agora, veja É bem. verdade, Senhor. Glória a Deus. Se eu pudesse ter estado lá, e sob aquela grande expectativa de que em cada curva da estrada você poderia se encontrar com ele face a face, o ressurreto Senhor Jesus. Durante aqueles 40 dias foi assim. O Senhor apareceu a fulano. Então, fulano creu nele, serviu a ele, amava ele, e eu também criei nele, servi a ele, ele também pode aparecer a mim. E assim cada um viveu nessa expectativa naqueles dias, Aleluia. É verdade. esperando qualquer hora, numa curva, caminhando numa curva, ou em casa, receber esta grande visita. Santo é o Ver Senhor. o Senhor Jesus Cristo face a face, Amém. como muitos viram ali dos seus discípulos. Louvado seja Deus. Se ali eles viveram em tamanha expectativa, calcule nós, os cristãos hoje, Amém. Aleluia, aleluia. sabendo que ele está voltando para levar a sua igreja e derramar sua ira sobre a terra. Amém. Se ali eles viveram em tamanha expectativa, hoje nós temos que estar além daquilo. É Amém. verdade, meu Senhor. Além daquilo, porque, olha, diz a Bíblia, ai de quem ficar aqui É verdade. quando ele vier. É verdade.
Oh, que hora. Mas Deus é bom. Aleluia. Ele é o nosso ajudador. Amém. Oh, glória a Deus. Santo é o seu nome. Que emoção teria sido tê-lo encontrado e reconhecido quem ele era. Que emoção. Já pensou? Você ia andando, daí a pouco ele aparecesse para você. Que emoção teria você? Oh, aleluia. Você vê, teve uma hora que as mulheres caíram nos seus pés e adoraram ele. Que emoção aquela. Que emoção tremenda. Que momento glorioso teria sido encontrar-se com o Senhor como esses companheiros. Deixa eu voltar um pouquinho. Que emoção teria sido tê-lo encontrado e reconhecido quem ele era. Porque esses discípulos de Emaús andaram com ele o dia todo e não sabia quem era ele. Caminharam o dia todo. É claro que a distância não era para caminhar, não dava. Antes de terminar o dia, eles chegariam lá, mas esse homem chegou ali, entrou entre eles, entrou na conversa. A pergunta que eles fizeram: por que é que vocês estão aí conversando? Estão tristes? Por quê? Por que vocês estão tristes? Eles disseram assim: você é o único forasteiro aqui em Jerusalém que não sabe o que foi que fizeram com Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia, homem poderoso em obras? Oh, glória. Eles não gostaram da pergunta. Mas esse Jesus manso, que sempre convida eu e você para ser fiel a Ele. Amém. Oh, aleluia. Esse Jesus maravilhoso, mesmo com aquela mansidão dele, disse assim: mas e essa Bíblia que vocês leem? Os pergaminhos não dizem que Moisés não disse que isso tinha que acontecer com ele, com o Messias? E os profetas, e Davi, e os salmos não dizem que isso tinha que acontecer com Cristo? E saiu conversando, citando as Escrituras, e aquilo chega, queimava no coração deles. Oh, glória. Oh, glória. Aquela conversa aí, pai, por isso que o profeta diz assim, que eles andaram o dia todo para chegar a Emaús. Parece que davam um passo para frente e dois para trás. Eita, Deus tremendo. Aqui, como em outras palavras, vamos bem devagar, para ele conversar mais. Que homem desconhecido de palavra agradável. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas, irmão, quando você crê nessa Bíblia, que é a palavra de Deus, quando você lê ela mexe com o seu coração. Agora, você lê nela pensando que é só um livro de história, Santo é o teu nome. ela é a palavra de Deus. Verdade, meu Senhor. E quando ela é a palavra de Deus, ela faz você se posicionar. É verdade. Ela dá este poder Amém. ao ser humano. Benção. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Amém. Andaram o dia todo gostando da conversa, da palestra, mas não sabia quem era ele. Agora, a mesma voz, o mesmo homem, mas não sabiam que era ele. Já pensou que Deus fechou os olhos dele para não conhecer? É assim que Deus faz. Só para mostrar, por isso que a Bíblia diz que não sou eu que procuro Deus, não é você que procura Deus. É Deus, foi Deus que me procurou. Amém. Foi Deus que procurou você. Louvado seja Deus. Como alguém disse, É verdade. eu não encontrei ele, foi ele que me encontrou, porque quem estava perdido não era ele, era eu que estava perdido. Louvado seja Deus. Amém? É verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmão. Aí foi um partido o pão. Fizeram oração ali. Quando abriram os olhos, Jesus, o homem tinha desaparecido. Era Jesus. No partido do pão, era ele. Amém, Jesus. Bem que quando ele falava as Escrituras, ardia os nossos corações. Oh, glória. E quando ele parte essa palavra Oh, glória. para o pecador, Amém. os Amém. dias de pecado encerram para aquele pecador. Aleluia.
Louvado seja Deus. Porque aonde não existe desejo de pecado, é porque o pecado encerrou para aquela pessoa. Glória a Deus. Grande é o seu nome, Senhor. Digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Amém. Ele é o único Deus. Sim, irmão. Que coisa tremenda. Oh, coisa boa. Que emoção. É verdade. Teria sido tê-lo encontrado e reconhecido quem ele era. Mas então, numa segunda reflexão sobre aquilo, depois de pensar que emoção teria sido encontrar-se com o Senhor, como esses companheiros o encontraram, Cleófas e seu amigo no caminho de Emaús, e ele lhes falou durante todo o dia, e eles não o reconheceram. Que coisa tremenda. Porque é que tem gente que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, ainda não encontrou o batismo correto nas águas. Tem gente que já leu a Bíblia para lá, para cá, para lá, para cá, ainda não encontrou o batismo correto nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo na fé. Amém. Então uma coisa, e você mostra, você lê, ele lê, mas ele continua não crendo que é daquele jeito. Para ele, o batismo correto é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que ali é uma ordem. A você que crê que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe por que eu creio e aceitei, você creu e aceitou? Porque Deus abriu meus olhos, Deus abriu os seus olhos, Deus abriu o meu entendimento, Deus abriu o seu entendimento, e mesmo você mostrando às pessoas onde estão, eles continuam milhares sem ver. Glória a Deus. É verdade, isso é verdade. Como ele andou com aqueles discípulos o dia todo, conversando com eles, sem eles saberem quem ele era. Mas quando ele partiu o pão, aí eles viram que era Jesus. Amém. Louvado seja E quando ele partiu o pão para mim e para você, aí, irmão, a doutrina apostólica primitiva entrou em cheio em mim e em você. É por isso que você não se move dela. Amém. Porque se o Espírito Santo ensinou isso lá atrás, Amém. isso é para ser obedecido até que o Senhor venha. Amém. Esta é a ordem dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Santo Senhor é o seu nome. Amém. Louvado seja o nome do Sim, Senhor. irmão. Numa segunda reflexão sobre aquilo, depois de pensar que emoção teria sido encontrar-se com o Senhor, como esses companheiros o encontraram, Cleófas e seu amigo no caminho de Emaús. E ele lhes falou durante todo o dia, eles não o reconheceram. E então, naquela noite, quando ele os encontrou reunidos, ele fez como se fosse passar por eles, deixá-los entrar em um pequeno hotel ou lugar turístico, e eles insistiram com ele que ele deveria ficar e se hospedar com eles. Não, já se faz tarde, fica conosco, passa a noite com a gente, sem conhecer, sem saber quem era. Não, durma aqui, passa a noite aqui com a gente. Como é que você convida uma pessoa para dormir na sua casa e você nunca não sabe quem é ela? A conversa agradável, mas tem muita gente que tem uma conversa agradável que você tem que manter a distância dele. Tem muita gente que chega para você todo arrumado, os bancos por aí, o cara chega de terno e tal, e vai dar uma ajuda para sacar um dinheiro lá, ele leva o seu dinheiro. Mas chega com uma conversa bonita, bem educado, não que se encontra, não que se ouve por aí. E eles, como oferecer a casa para dormir a um homem desse tipo, que eles, bom, a conversa foi muito boa, mas como, sem conhecer, eles disse, sabe de uma coisa, vai passar a noite aqui com a gente, nós vamos passar a noite toda ouvindo eles, citando as Escrituras. E essa Bíblia é assim, quanto mais você apresenta essa palavra, mais ela mexe com você. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Só é você crer que Ele é a verdade. Amém. É essa palavra quem faz a obra em nossas vidas. Amém, 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 amém. Grande Senhor é o seu nome. Oh, louvado seja. Oh, aleluia. Amém. Amém. E eles insistiram com ele que ele deveria ficar e se hospedar com eles. E eles continuaram constrangendo-o a ficar, até que finalmente ele entrou com eles o dia todo sem saber quem ele era. E então, quando eles o colocaram para dentro, ou entraram e fecharam as portas, ele fez algo que era para fazê-los saber que era ele. Bom, me convidaram, porque você convida ele e vem. Me convidaram, me têm como hóspede e agora eu vou fazer eles conhecerem quem sou eu. Glória a Deus. Glória, Quando você dá boas-vindas a ele, glória a ele Deus. se dá a conhecer a você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz, eu estou aqui pronto para resolver o seu problema. Glória a Eu Deus. estou aqui à sua disposição, Glória a Deus. porque este é o desejo de Deus. Glória a Deus. Pedi, Glória a pedi, Deus. dar-se-vos-á. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus! Olha, irmão, aleluia. Verdade, meu Pai. Graças a Deus. Ele fez algo para ele, para fazê-los saber quem era ele. E depois de conversarem com ele durante todo o dia, ouvindo pregar pelos 3 anos em que ele esteve na terra, e então após a ressurreição, ouvindo-o pregar, e não reconheceram até que ele fez algo exatamente como ele fez antes de sua crucificação. Então eles souberam que era ele. Esses discípulos de Emaús ouviram Jesus pregar em todo o seu ministério. Por 3 anos e 6 meses, haviam crido nele, aceitado, servido a ele, e amavam a ele. Graças a Deus. Conheceram ele quando ele estava ministrando, mas quando ele ressuscitou, a mesma voz, o mesmo homem, e eles não estavam sabendo quem era ele. Só para você ver, você, que para conhecer alguma coisa de Deus tem que o sobrenatural se mover. Glória. Amém. Porque é ele fazendo a obra. Senão eu vou dizer assim, você sabe por que você creu? Porque eu lhe ensinei. Quem sou eu para ensinar? É verdade. Não importa o quanto eu ensino, alguém ensina. Se Deus não revelar, nada pode acontecer. É por isso que toda honra e toda glória é para ele. É por isso que Paulo diz, o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia! Porque quem faz o ser humano crer, receber e aceitar é Deus, aleluia. É verdade. Sim, grande Deus. Por isso a obra é dele. Amém. Amém. Santo é o seu nome, Senhor. Amém. Santo é o seu nome, Isso é Senhor. verdade. E agora não é uma coisa estranha que se necessite de algo do lado sobrenatural para nos fazer entender que é Ele, e que o ensino por si só não irá fazê-lo. O ensino por si só não irá fazê-lo, não irá fazer ninguém conhecer a Deus. Só pelo ensino? Não. O dever de cada um é apresentar o Evangelho, mas Deus é quem vivifica. Deus é quem faz a coisa acontecer. Maravilhoso. Ele nunca comissionou sua igreja a ir e ensinar a palavra. Ele disse, preguem o Evangelho, ou manifestem o Evangelho. E o Evangelho não veio só através de palavras, mas através do poder e demonstrações do Espírito Santo, disse Paulo. Agora, portanto, o próximo versículo em São Marcos 16 diz, estes sinais acompanharão ou seguirão os que creem. Então veja, exige-se o sinal da ressurreição, acompanhando para confirmar a palavra, para Jesus se dar a conhecer as pessoas de modo evidente. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém.
Então foi um grande tempo, aqueles gloriosos 40 dias. Um grande tempo. Ele aqui ressuscitou. Diz a Bíblia que quando ele ressuscitou e saiu da sepultura, os santos do Antigo Testamento também ressuscitaram. É verdade, graças a Deus. Foram vistos por alguns. É verdade. Amém. Isto é uma coisa esquisita para a denominação, para as organizações, porque é o seguinte, denominação é assim, quando uma igreja se denomina, ali ela morre. Isso é o que acontece com as denominações e é o que acontece com os grupos dentro da mensagem que se chama ismo. Eles se denominam, eles inventam uma doutrina lá e eles formam aquele grupo, ali eles morrem e enganam muitos. Mas só tem uma coisa, a semente eleita segue em frente. Amém. O salvo segue em frente, porque o salvo só olha para Jesus Cristo. Amém. Porque a mensagem só nos ensina a olhar para Jesus Cristo. É isso que o mensageiro tem nos ensinado, a olhar somente para Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então foi um grande tempo aqueles gloriosos 40 dias. Como eu adoraria ter estado lá. Mas então, pensando novamente que eu teria que ter sido um crente, porque ele não apareceu a ninguém a não ser a sua igreja eleita. Amém. Oh, mas se eu tivesse estado lá quando ele ressuscitou, mas você só teria visto se você fosse um crente convertido mesmo. É verdade. Fosse um crente, porque muitos comeram do pão multiplicado, mas todos eles não viram Jesus ressuscitado. Muitos comeram do peixe multiplicado, mas não foi todos eles que viram Jesus ressuscitado. Foi um número pequeno. É verdade, é verdade. Foi um número muito pequeno. Aleluia, Jesus. Somente os verdadeiros crentes, aqueles que realmente creram nele, serviram a ele e amaram a ele, foi a quem ele apareceu. A verdadeira Amém. eleita, Amém. igreja eleita. Amém. Amém? Ele só aparece aos crentes. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Oh, eu nunca vi ele. Quantas vezes que ele fala comigo e com você, e você quer ouvir a voz dele audivelmente? Não, ele fala da maneira que ele quiser. Aonde ele fala audivelmente a outros. Você quer ver uma coisa aqui, um exemplo? Quando eu era católico, já tinha lido o Novo Testamento não sei quantas vezes, para lá, para cá, para lá, para cá. E quando alguém falou para mim que o batismo nas águas era em nome do Senhor Jesus Cristo, eu disse, nem isso na Bíblia existe. Existe? Não, na Bíblia eu vejo na Bíblia Mateus 28, 19. E te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí não é nome, isso aí são títulos. Mas o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Como foi que eles fizeram? Veja a obediência. Não tem isso na Bíblia? Tem. Foi lá, mostrou. Já tinha lido não sei quantas vezes o Novo Testamento. Não tinha visto. Aí alguém mostrou, eu fui li e disse, li isso e não vi. É assim, eles caminharam com Jesus e não sabia quem era Jesus. Tem muitos lendo a Bíblia, crendo que é a palavra de Deus, mas a Bíblia não está falando com ele continua cego. Porque eu vi o batismo nas águas como a Igreja Católica ensinava. Mas quando a verdade chegou, então ele abriu, não foi o pregador, porque quem abre seus olhos não é quem ensina, não é quem está evangelizando, não. Evangelizando é o evangelho, você evangeliza, mas quem abre o entendimento do pecador é Deus. É Deus quem abre o entendimento do pecador. Então, quando eu via, é porque Deus abriu meus olhos. Se você viu, Deus abriu os seus olhos. Abriu o seu entendimento. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. E hoje você com o seu entendimento aberto, que hoje isso é uma escritura, isso é simples demais. É hoje, porque foi revelado para mim e para você. Mas quando não tinha sido revelado, era um mistério. É verdade. Era um segredo que você lia e não via. É verdade. Mas hoje, depois de revelado, se torna simples
parece sem importância para muitos por aí, porque assim como a denominação diz que batismo das águas não salva ninguém, as falsas doutrinas também dentro da mensagem estão dizendo a mesma coisa em outras palavras, desprezando essas coisas. Mas Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deixa eu olhar como foi que a igreja primitiva batizou. Amém. Que nós encontramos que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, aqueles que têm a revelação desta porção sagrada, eu já mostrei a muitos, eles leem a mesma coisa que eu leio, que você lê, mas não conseguem ver. Se conseguissem ver, eles fariam como a Bíblia diz. É verdade. Continuam cegos. É verdade. Mas nós louvamos a Deus porque Ele abriu o nosso entendimento. E assim nós temos dado o primeiro passo na fé. E não paramos no primeiro passo, porque o mensageiro disse: dá o segundo passo, que é a santificação. Por quê? Porque a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém. E não existe santificação que sangue de Jesus Cristo. É por isso que temos que estar em Cristo, aleluia. Tem o segundo passo, que é a santificação. Ele diz, porque a Bíblia diz: seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santo que me guia em toda a verdade, quem guia você em toda a verdade. É esse Espírito Santo que não faz, que não deixa eu me enganar, que não deixa você se enganar. Porque, irmão, um bêbado enganar a mim e a você não tem como. Um adúltero vir enganar a mim e a você, ele não consegue. Agora, um demônio religioso, irmão, esse é perigoso. Porque o demônio religioso vem cheio de Bíblia, cheio de argumento, e argumenta para cá, e argumenta para lá, e tira a palavra de Deus de cena. E se o Espírito Santo não estiver em você, se você não for convertido, você é enganado. Mas o Espírito Santo é Ele quem... Ele foi prometido para eu não ser enganado, nem você que tem ele ser enganado. Louvado seja Deus. Amém. E esse Espírito Santo, Deus é tão bom que Ele nos salva, tem nos salvado e tira de quem Ele salvou o desejo de pecar. Amém. O cristão não tem desejo de pecar. Verdade. Amém, Jesus, é verdade. Graças a Deus. Amém. Sim, Senhor. Louvado seja o seu nome. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele não apareceu a ninguém a não ser a sua igreja eleita. Ele não pode mudar hoje. Ele ainda aparece apenas a sua igreja eleita, os crentes. É a quem ele aparece e ensina, e revela, e abre os olhos, e dá entendimento, e encoraja, e fortalece, e dá ânimo, e dá entusiasmo, e faz você se alegrar, e faz com que as montanhas caiam, e você passe por cima de todas. Amém, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Sim, Senhor. Amém. Ele ainda aparece apenas a sua igreja eleita, os crentes. Agora, nós encontramos que havia muitos que ensinavam acerca do Messias naqueles dias. Muitos ensinavam acerca do Messias naqueles dias. E havia muitos que aguardavam a vinda do Messias também, como muitos estão aguardando por aí. Mas cada um aguarda através de um plano. E Deus vem pelo plano que Ele planejou. Amém. Que é a sua palavra. Amém. Muitos, eles tinham uma igreja. Agora veja, havia muitos que aguardavam a vinda do Messias naqueles dias. Mas ele tinha uma igreja que era eleita. Uma igreja que era eleita. E ele também tem uma igreja eleita nesta noite. E este é o ponto onde eu parei na última noite, a igreja eleita. E então ele apareceu somente para a sua igreja eleita. Amém? Amém. Pode observar, naqueles 40 dias, ele só apareceu àqueles que criam nele, serviram a ele. Louvado seja Deus. No dia de Pentecostes, a grande igreja estava lá cantando o Salmo 22. E para onde ele veio? Lá para o cenáculo. Amém. Um lugar onde a igreja eleita estava dentro com medo dos judeus, com as portas fechadas.
mas estava aguardando o Espírito Santo, esperando a promessa. Amém. Foi para onde ele veio. Amém. Por quê? Porque É verdade. ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Amém. Jerusalém Amém. aponta para Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é a palavra. Amém. Então, o que é que ele diz para mim e para você? Ficai em Jerusalém. Amém. Ficai na palavra. Amém. Permaneça na palavra. Amém. Porque ele vem para quem está na palavra. Senhor, quando será isso? E aonde isso? Como aonde? Em que lugar? Ele diz: onde estiver um cadáver. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. O corpo é a palavra. Amém. A palavra é Cristo. As águias são o Espírito de Deus. Então, o lugar de se esperar é em Cristo Jesus. Amém. Se você em Cristo, nada te move. Nada, porque Ele é o nosso ajudador. Ele abriu o meu entendimento e abriu o seu. Para quê? Não precisamos se mover nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, Jesus. Amém. Grande é o seu nome, Senhor. Amém. Mas eles tinham uma igreja que era eleita, e ele também tem uma igreja eleita nesta noite. Amém. E este é o ponto onde eu parei na última noite, a igreja eleita. Então, ele apareceu somente para a sua igreja eleita, o restante deles não reconheceu. E se ele estivesse aqui hoje, ele iria fazer o mesmo que ele fez lá, aparecer ao crente eleito. Ele nunca aparece ao incrédulo. É verdade. Depois de sua ressurreição, se ele estava tão interessado que todos soubessem que ele havia ressuscitado dos mortos, então eu me pergunto, por que ele não subiu até, bem, digamos, a Pilatos ou a Herodes e lhe disse: vejam, aqui estou. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse interessado, que todos tivessem conhecimento que ele ressuscitou, porque ele não estava interessado que todos soubessem que ele ressuscitou. Ele estava interessado que os seus crentes soubessem. Amém. Não que todos soubessem que ele ressuscitou. Porque se ele estivesse interessado nisso, que todos soubessem que ele ressuscitou, então ele teria ido a Pilatos, a Herodes, e teria dito: Pilatos, aqui estou. Você, o Sinédrio, pediu uma segurança para guardar o meu túmulo, e você deu permissão para eles escolher uma guarda. Eles escolheram a melhor guarda, mas na manhã da ressurreição, no primeiro dia da semana, eu ressuscitei, e aqui estou, Pilatos. Mas ele não foi a Pilatos. Ele não estava interessado que Pilatos cresce na ressurreição, que ele havia ressuscitado. Nem foi também a Herodes, nem foi também ao sumo sacerdote Caifás, e nem foi ao sacerdote Anás. Não, ele não estava interessado que eles soubessem que ele ressuscitou. Ele estava interessado que os seus soubessem. Amém. Aleluia. Amém. Como ele está interessado que os seus creiam hoje que ele está vivo. Que a sua palavra não pode virar um credo, nem um dogma, e nem pode ser substituída, nem subtraída. Ele continua interessado nisso. Santo, Senhor. Santo, Amém. Santo. Amém. Glória a Deus. E encontramos que as denominações substituíram a palavra por credos e dogmas, acrescentaram aqui, subtraíram ali, e grupos e muitos grupos dentro da mensagem fazendo a mesma coisa. Mas você eleito, você salvo, convertido, você não aceita isso. Verdade. Você só fica com a palavra. Amém. É chamado de legalista, porque ficar com a palavra é ser chamado de legalista, é ser chamado de cachorro pulguento, e tantos nomes feios. Mas Jesus, que é Jesus, chamaram ele, o nosso rei, chamaram ele de Beelzebu. Calcule a minha você. Mas o que importa é servir a ele. O que importa é servir a ele de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmão, É verdade. ó, irmão,
Ele nem foi a Pilatos, nem foi a Herodes, nem foi a Caifás, nem foi a Anás, ele nem foi à igreja ortodoxa ali embaixo na sinagoga, ele não foi e lhes disse: agora vocês todos sempre creram que haveria o Messias, e Davi disse que sua alma não seria deixada no inferno, nem seria permitido que o seu santo visse a corrupção. Então aqui estou, aquele que vocês pregaram na cruz. Estou aqui na ressurreição para provar para vocês que eu sou o Messias. Por que ele não fez isso? Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não foi lá e apareceu a Pilatos, e a Herodes, e a Anás, e a Caifás? Por quê? Porque se eles não puderam crer nele, quando ele esteve aqui em carne na terra, antes de sua crucificação, eles não creriam nele depois. Assim como ele não creu nele antes de ser crucificado, também não iriam crer nele depois de ressuscitar. Por isso que ele não foi, ele não perde tempo. Ele vai ao céu. Aleluia! Amém. Glória seja dada ao Senhor. Por que é que a Bíblia diz assim? Glória a Deus. Cuidado, não vá dar pérola aos porcos. É verdade. A palavra de Deus é pérola. Amém. É vida. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Por que é que a Bíblia manda que a gente se afaste dos que vivem fermentando? Dos que vivem causando dissensões? Amém. Dos que vivem causando divisão? A Bíblia diz: afasta-te dos tais. Amém. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo, o homem É cheio verdade. do Espírito Santo, Amém. o mensageiro da primeira era da igreja. Amém. Afasta-te dos tais. Amém. Mas hoje muita gente que diz que é cristão corre para cima. Diz que é cristão, mas o cristão, ele mantém distância. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Alguém vem, substitui a palavra, acrescentando ou subtraindo. Você que é cristão, você fica bem longe de tais pessoas. É verdade. Você se aproxima de quem não se move da palavra. Amém. Amém. Deus. É verdade. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Santo é o seu nome. Amém. Então, veja bem. Se ele tivesse ido a Pilatos, a Herodes, a Anás, a Caifás e dizer assim: olha, eu ressuscitei, eles não iriam crer. Eles iriam argumentar. O profeta diz: olha, eles iriam dizer assim: alguma coisa aconteceu. Ele não estava completamente morto. Os seus discípulos tinham algum tipo de embalsamento que o troco de volta à vida, ou alguma coisa aconteceu. Ele não estava morto. Você não morreu. Seus discípulos tinham algum produto lá e você nunca morreu. Você quer saber de uma coisa? Quem pediu o corpo seu para ser sepultado a mim foi Zé de Arimateia. Ele é senador, ele é rico. Ele tinha um produto lá e botaram em você e você nunca morreu. Eles iriam dizer assim. É verdade. Tinha um argumento para fazer o povo crer que Jesus Cristo nunca ressuscitou. Como ele pagar aos guardas e diz: diga que nós estávamos cansados e adormecemos, e seus discípulos vieram roubar o corpo para comer a carne dele, e agora diz que ele ressuscitou. E isso foi divulgado e ainda é escrito entre eles que isso aconteceu. É verdade. Só tem que nunca o cristão creu nessas coisas. Amém. E se ele tem ido a Pilatos ou a Anás ou a algum deles, diz: não, você não morreu completamente. Seus discípulos aí, através de José de Arimateia, senador, tinha aí algum bálsamo, algum produto e fizeram alguma coisa. Não ia convencer eles. É verdade. Qualquer coisa é para quem Deus Amém. revela. Amém. Deus não revela nada a incrédulo. É verdade. Ele revela os seus. Ele sabe quem são os seus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Santo é o seu nome, Senhor. Louvado seja. Santo é o seu nome.
Ele é que maravilhoso. as muitas doutrinas falsas que existem dentro da mensagem não tem apoio bíblico, não tem apoio de mensagem, só argumento humano. E o povo descansa nisso. Porque o povo vai atrás do homem, corre atrás do ser humano, de um pecador. Correr atrás de um pecador é correr atrás do inferno. Nós temos que correr atrás de Cristo, porque Cristo é a vida eterna. Louvado seja Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém. Oh, Cristo aleluia. não faz política, o homem faz política, o homem promove dissensão. É verdade. Glória, maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Oh, grande Deus. É verdade. Então, sendo assim, o Senhor Jesus Cristo apareceu somente àqueles que creram nele, que o amaram e que foram eleitos para vê-lo. Amém. Da mesma maneira ele faria hoje, se ele viesse hoje, como ele tem vindo em forma de Espírito. Amém? Porque a maneira que ele agiu ontem, ele continua agindo hoje É verdade. e sempre agirá assim. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Deus é bom, boa, Jeová. Ele é maravilhoso. Amém. Oh, coisa E então, por que é que cremos no batismo nas águas, como ensinou a igreja primitiva, em nome do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque isso foi ensinado por homens cheios do Espírito Santo. Amém. Não foi ensinado por uma igreja caída, nem por pregadores caídos. Foi ensinado por homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque que cremos na Santa Ceia, como diz a Bíblia Sagrada, um pão ázimo, com vinho e com a prática da lava-pés, porque isso foi ensinado, é mandamento do Senhor, ensinado por uma igreja, por um povo ungido, por uma igreja ungida, não por uma igreja caída, não por pecadores caídos. Louvado seja Deus. Porque que as irmãs cristãs que creem e servem a Deus, porque que elas se vestem com pudor? Porque é isso que a igreja primitiva ensinou. Amém. Louvado seja Deus. E por que os homens cristãos não vivem usando bermuda, nem short, nem camisa regata e assim sucessivamente? Porque a igreja primitiva ensinou a eles como se vestirem corretamente e assim sucessivamente. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E nisso o cristão permanece. Amém, Jesus. Não por imposição humana, porque quanto mais o homem impõe, mais o ser humano às escondidas fazem o que não é para fazer. Não é imposição humana que faz ninguém mudar. É Deus te dando conhecer. É Deus dando. É o Senhor Jesus Cristo dando-se a conhecer a mim. Dando-se a conhecer a você, irmão. A você, irmã. E Ele dá prazer a mim e a você servir a Ele. Como Ele fala em sua santa e preciosa palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Senhor Ele é Jesus. maravilhoso. É por isso que Ele é um pai maravilhoso. cristão, Glória a Deus. uma mãe cristã, Glória a Deus. sempre diz para o filho, Oh, Espírito para a filha: Santo. Oh, Espírito Santo. Tu és filho, maravilhoso, Senhor. filha, para você ser um salvo, ser uma salva, Glória a Deus. você tem que nascer de novo como eu nasci. Oh, Você tem que ter um novo nascimento como eu. Jeová. Glória a Tem que passar pelo novo nascimento como eu passei. Deus. Tem que estar em Cristo como eu estou. Esse é o conceito de um pai cristão para um filho, para uma filha. É o conceito de uma mãe cristã para um filho e para uma filha. Glória a Deus, Senhor. Nunca que um pai cristão ou uma mãe cristã vai dizer: Vai agora, Senhor. não, filho, Minha sola, Senhor. eu vou te salvar lá naquele dia. Senta-nos, minha família. Isso aí é doutrina de incrédulo, de pagãos. Oh, Porque a doutrina de Jesus Cristo é outra. É o Espírito Santo para quem quer vida eterna. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus! Aleluia. Senhor, obrigado pela sua bondade. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigado por essas preciosas pessoas que o Senhor fez com que viessem até aqui nesta noite, Pai. Amém. Para que pudéssemos ter esse companheirismo em torno da sua santa e preciosa palavra. Amém. Que essas poucas palavras, ó Deus, possam encontrar lugar nos nossos corações. Oh, grande Deus.
Deus ajuda, Senhor. Obrigado pelo bom dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, meu Senhor. Dá-nos agora, Senhor, uma boa noite, Pai. Obrigado. Leva-nos de volta em paz Obrigado, Jesus. aos nossos lares. Obrigado pela bênção. Livra-nos dos acidentes, Agora, dos Pai, cruéis meus filhos, e de tudo que é mal. todos esses irmãos. Qualquer plano que Oh, Satanás aleluia. tenha planejado contra nós, Encha-nós, contra os nossos queridos, encha-nós. que tal plano seja desfeito pelo poder do nome do Senhor Nome de Jesus Cristo, ó Jesus, Deus. glória a Te Deus. pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Deus vos ilumine no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe um ao outro no nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se o Senhor nosso Deus nos permite.